Vamos embora com muitas notícias aqui nesse vídeo do Raiz Tricolor. Não esquece de já chegar dando aquele like maroto. Se você estiver gostando do vídeo também ao longo aí, você pode deixar. E de se inscrever aqui embaixo. Vamos falar de Fluminense e Atlético Mineiro, parcial de ingressos de novo, tá? O Marcelo Neves, lá do GE. Globo, divulgou que 38 mil ingressos foram vendidos até agora para o confronto da próxima quarta-feira, na Libertadores da América, no próximo dia 18. Essa parcial foi divulgada agora no início da tarde dessa terça, dia 10. Eu confesso que da última vez, quando eu falei aqui num vídeo, uma galera me alertou. Eu falei, ano passado a gente via um movimento maior, a gente via uma quantidade e tal, cadê? E teve uma galera que me alertou de duas coisas que tem diferença em relação a esse ano e do ano passado, né? A primeira delas é o fato de que só estava aberto para sócio nível 1. Eles deram um prazo maior para o sócio nível 1, agora abriu também para outros planos de sócio, consulta lá se o seu já está aberto ou não. E aí, ano passado, a gente tinha uma gama de sócios maior. Diminuiu, de fato, o número de sócios do Fluminense. Mas o principal fator mesmo era a questão de que, no ano passado, o sócio Arquiba nível 1, ele podia comprar o dele e mais 3 com preço de inteira. Ele podia comprar mais ingressos com o preço de inteira, né? Não tinha ali a vantagem do Arquiba Família que compra com descontos, né? Mas ele tinha esse privilégio. Então o que acabava acontecendo? Muita gente sabia que o jogo ia ser muito concorrido e aí já ligava pra mim e falava, tu que é sócio, compra o meu aí, na moral. E aí o cara ia e comprava já e já tava carregado na carteira. Então no nível 1 já praticamente se esgotava o ingresso. Eles mudaram isso, também tinha galera que, né? Oportunidade de mercado, vou comprar ingressos a mais e depois eu vendo e tal. Tinha o cambista, né? O próprio torcedor, mas tinha essa diferença em relação a esse ano, que acho que faz ali também uma diferençazinha no número. 38 mil ingressos, provavelmente teremos casa lotada para o jogo contra o Galo mesmo. Setor sul e leste inferior, leste superior ou inferior? Leste superior já estão esgotados, em breve já deve esgotar a leste inferior também. Olha só, outra notícia que a gente tem aqui é sobre a Libertadores, né? Falei de Fluminense e Atlético Mineiro. Segundo uma informação do Band Esportes, tá? A Conmebol e a AFA escolheram as 3 opções de estádio para a Argentina, a final desse ano que acontece na Argentina, tá? Monumental de Núñez é o estádio que hoje tem a preferência, só se o River Plate chegar à final. É óbvio que Buenos Aires é uma cidade... É uma província, né, na verdade, enfim. Mas Buenos Aires não é uma província mesmo? É uma cidade autônoma, né? Província é outra história. Mas enfim, dane-se. É óbvio que ali você tem uma quantidade de estádios gigantesca, que tem essa facilidade de troca, mas a Conmebol só vai escolher depois da semifinal o estádio? Enfim, diz ali que só se o River Plate chegar à final, a final seria no Monumental, e que, porque a Conmebol acha que o Monumental de Núñez, com os hoje seus quase 90 mil espectadores possíveis, né, para o estádio, não comportaria uma final com 2 times de fora do país. Lembrando que hoje você tem, além dos brasileiros, você tem o River, que é da Argentina, o Colo-Colo, que é do Chile, e o Peñarol, que é do Uruguai. São os 3 não brasileiros aí nessa fase. Vou ser bem sincero, Colo-Colo e Peñarol... O Colo-Colo talvez não para botar lá no Monumental mesmo 30, 40 mil. Peñarol talvez também não, mas tem uma proximidade muito grande que talvez levasse seus 20 mil, 20 e poucos mil. E aí eu acho que dos que ainda estão na Libertadores... Eu acho que Fluminense, Atlético Mineiro e Botafogo teriam muita dificuldade de levar 30, 40 mil para Buenos Aires. Metade do estádio, né? Tô considerando aqui. É uma viagem extremamente cara, né? Para esse sentido. E, claro, por mais que todo o Tricolor e tal, por exemplo, já ganhou no ano passado. E já teria ido para a semifinal para Buenos Aires. Enfim, então tem essa questão aí. De fato, óbvio que um Fla-Flu talvez motivasse ainda mais, né? Mas, de fato, seria difícil de botar 80 e poucas mil pessoas mesmo numa final de Libertadores sem que o River Plate estivesse presente. Isso é fato, tá? As outras opções que a Conmebol trabalha são o Libertadores da América, lá do Independiente, né, em Avejaneda,
e o estádio Ciudad de La Plata, que fica em La Plata, né? Como já diz o nome. E aí, enfim, seriam outras duas opções de estádios que têm uma capacidade um pouco maior mas que não são esse mega estádio como é o Monumental de Nunes. E o estádio do Boca, a Bombonera, não tá na lista. A Bombonera não é um estádio tão bizarramente grande, né? Mas também a negociação com o Boca Juniors fica muito mais difícil a partir do momento que o Boca não tá na competição, né? Talvez essa questão do Monumental de Nunes seja até uma imposição do próprio River também, né? Por mais que não tenha um rival, né? Mas, pô, ter o estádio próprio, né? Ter o estádio e virar palco de comemoração de título dos outros, talvez até tipo do Fluminense que te eliminou na semifinal, meio merda, né? Enfim, eu acho que o Fla-Flu no Monumental seria gigantesco, tá? Essa é a minha opinião pessoal, mas depende muito, né? Como eu falei, acaba se tornando. Eu projetaria que uma viagem pra final, só pra ir pra final e tal, um dia antes e tal. Na Magic Milhas o preço vai ser mais barato. Mas eu projetaria que a pessoa não gasta, tirando o ingresso aí, não gasta menos do que uns 6, 7 mil, não. Fora o ingresso, é uma boa grana. Você pega a passagem, o hotel vai estar bizarramente caro também. Tem essas questões aí também, né? Mas vamos ver. Não tem como a gente jogar a final no Monumental, então, né? Porque a gente pegaria o River na semi, se fosse o caso. O Portal Trivela soltou uma matéria sobre o Arthur, que eu achei interessante, recomendo a leitura, basicamente colocando ali algumas apurações feitas pelo jornalista Caio Blois, do porquê que o Arthur não vem recebendo chances no profissional do Fluminense. E a avaliação, em resumo, não é só por conta da situação de indisciplina que ele cometeu junto com o Alexander, com o John Kennedy, com o Cauã Elias lá no início do ano. Principalmente por questões físicas. O Arthur ainda é franzino, ainda é baixinho, segundo os dois termos que são citados na matéria, tem 1,73m, 65 quilos, não é muito alto, não é muito... Até ganhou massa muscular, mas não é um jogador muito forte, muito rápido, tem muita técnica, inclusive fez uma diferença total no Sub-20. E o Fluminense não o vê como um jogador mais para Sub-20, que ele destrói lá, mas também não o vê ainda como um jogador pronto para profissional. E aí, por isso, talvez, o Arthur seja o grande símbolo do projeto Sub-23 agora do Campeonato Brasileiro que vai rolar. É uma categoria acima, tem dificuldades maiores, jogadores fisicamente que vão gerar mais imposição ao Arthur. Talvez seja também um teste para o jogador. Que eu sempre falei que o Arthur, o maior destaque dele é o fato dele ser precoce. Não era só o fato dele ser muito bom de bola, isso ele também é, mas era o fato de que ele jogava com 14 anos no Sub-17. Com 15 para 16 ele já estava no Sub-20. Só que a transição do Sub-20 pro profissional é a maior de todas. É quando você sai de jogar com um zagueiro que tem ali 19 anos para jogar contra o Felipe Melo, para jogar contra jogadores fisicamente muito mais fortes que você, né? Pensando no jogador de ataque. No jogador de defesa, a mesma coisa. Você para de marcar um Cauã Elias para poder marcar um cara muito mais forte fisicamente do que você é. Então isso tem uma grande diferença. Vamos ver quais serão os próximos passos do Arthur. Chegou-se a comentar, Arthur flopou, não flopou, enfim. Acho que é muito cedo também para falar isso. O moleque é novo ainda, né? O Arthur tem só 19 anos, né? Enfim. Outro moleque que também chamou a atenção foi o Agner, tá? Já, inclusive, foi visto treinando entre os profissionais, foi elogiado pelo Abel Ferreira. Tá emprestado lá no Palmeiras, né? Negociações, enfim. Né? Só dar um toque aqui. Voltando para Libertadores, a unidade disciplinar da Conmebol, segundo informa o jornal Lance, vai julgar o Fluminense por conta de atos nas oitavas de final contra o Grêmio. A audiência acontece amanhã, 10h30 da manhã. Bem, 4 infrações foram cometidas pelo Fluminense. Uso de bombas por parte da torcida no setor sul. O Fluminense já foi, inclusive, punido em um jogo. Foi no jogo contra o Cerro Porteño, o Fluminense foi punido por conta disso. Ou seja, nessa agora o Fluminense meio que já vai ser reincidente, pode pegar uma punição maior. E também no setor oeste, um copo foi arremessado e um jogador do Grêmio relatou isso. Acabou sendo acertado por um copo vindo da torcida. E aí, com isso, o Fluminense também vai ser julgado. Aí esses daqui são inacreditáveis, tá?
Também ocorreu o descumprimento do Manual de Clubes ao não ser devolvido à organização um colete roxo. O último problema foi relatado, foi falta de um espaço exclusivo para convidados e patrocinadores da Conmebol. Isso que é eu também do Fluminense, já que tá ali no Manual de Clubes. Ou seja, a Conmebol vai julgar o Fluminense por soltar bombas no estádio, justo. Cara, a gente pode falar de festa, a gente pode falar de uma série de coisas aqui. O barulho da bomba, legal. Meu amigo, não tem como você achar legal que taque uma bomba. Exploda uma bomba dentro do estádio. Não é uma parte legal. Assim como o cara conseguiu entrar com uma bomba pra explodir é brabo, né? Explodir e fazer um barulho, o cara pode entrar com a bomba e matar teu filho. E aí, como é que fica? Então não tem como achar legal. Primeiro ponto, isso aí tá certo. Arremessar copo não se deve fazer, né? Aqui no Brasil tinha diminuído muito isso. Eu lembro que ali por volta de 2005, 2004, 2006, era toda rodada com 2 jogos de portão fechado, 2 jogos sem mando de campo. Tinha 2, 3 jogos que não tinha isso, justamente para coibir esse tipo de coisa, e coibiu. Agora tá meio que voltando. Então é uma punição, depende do que a Conmebol considerar como justo, né? Mas é uma merda, é erro mesmo. Tem que tacar as coisas pra dentro do gramado, pô. Agora, o colete roxo e a dondoca Conmebol, que quer ficar com 50 mil espaços exclusivos, aí, né, é só a Conmebol, é o famoso cashback, tá? O que a Conmebol faz na Libertadores é cashback. Ela diz que tem uma cota de 10 milhões de reais pra ela inventar 4 punições que devolvem pra ela 2 milhões desses 10 milhões e a cota, na verdade, é de 8. É isso, é cashback. Agora as outras duas lá, enfim, né? Ficar de olho, porque numa dessa dá uma merda de mando de campo, aí já viu, né? Bem, vamos lá. Outra notícia. Muitas notícias nesse vídeo, tá? Hoje tem John Arias e André em campo. André pela seleção, e a gente tem que ficar de olho, porque quanto mais ele jogar bem na seleção, mais pode rolar uma venda do Wolverhampton e etc. E também aquela história que eu sempre falo, né? É o nosso nome na seleção ali, não tem boa. O André hoje é o Fluminense na seleção brasileira. Jogo 9h30 da noite entre Paraguai e Brasil, lá no Defensores del Chaco. E tem John Arias também pelas eliminatórias sul-americanas, Colômbia e Argentina, lá no Estádio Metropolitano de Barranquilla. A bola rola daqui a pouco, tá? 5h30 da tarde, tá rolando a bola lá, pelo horário de Brasília, lá na Colômbia. Bom jogo, tá? Ver o John Arias jogando contra a Argentina. Ele não fez um bom jogo na rodada passada, no empate por 1-1 contra o Peru. Então, vamos ver ali. É provável que ele seja titular, mais uma vez jogando como homem de meio de campo e não como um homem de ataque, né? Como a gente se acostumou a ver ele aqui no Fluminense. Passando para uma outra pauta, uma pauta que já tá rendendo e não tem boa, galera. Vai continuar rendendo. É isso. O São Paulo está no STJD pedindo a suspensão para anular o jogo contra o Fluminense. O pedido, inclusive, segundo a ESPN, foi protocolado nesta terça-feira, tá? Houve ali o pedido, na segunda-feira o São Paulo protocolou, a notícia saiu nessa terça-feira, e o STJD confirmou ali no seu site oficial uma atualização ali do caso, tá? Vou abrir aspas aqui. A medida foi protocolada no fim da tarde da segunda, dia 9 de setembro, e encaminhada para análise do presidente Luiz Otávio Veríssimo Teixeira. Ou seja, com isso, o São Paulo, além de pedir ali a anulação, vai ter um andamento do processo, também pediu o afastamento do Paulo César Zanovelli, tá? De que houve um erro, enfim, que houve um erro deliberado e tal, enfim, essa é a conta. O presidente do Fluminense se manifestou a alguns veículos, né? Ao GE, ao Trivela, foram os dois que eu vi que ele se manifestou, né? O que diz ali nas duas matérias. Não foi a manifestação pública do Mário, tá? Mas basicamente o que o Mário diz na sua manifestação, foi na noite da segunda-feira, ela é balizada em alguns pontos. Primeiro deles, o fato de que o Mário Bittencourt, né, e o próprio Fluminense, diz que não houve erro. Não houve qualquer erro. Nem de direito, nem erro de fato, nada, nenhum prejuízo no São Paulo, nada, não, segundo a posição do Mário Bittencourt, e obviamente como Fluminense também, né, representando o Fluminense, é de que não houve qualquer erro no lance. E aí esse é o primeiro ponto. Esse ponto eu discordo, tá? Olhando de novo. Gabriel, você discorda, mas o Thiago Silva bota a bola e bate. Meu amigo, teve o erro. Se o jogador bota a bola na mão e bate a falta,
Pra ser marcado uma falta, o juiz precisa apitar. É a regra, não tem boa, gente. A gente tá discutindo regra aqui. Regra é essa. Aconteceu e não tem boa. Mas o erro não... Não, aconteceu. Assim como contra o Vasco, o erro aconteceu contra a gente. E a gente tava esbravejando aqui a regra, não é? Então como é que funciona essa parada? A gente vai ser o que aqui? Eu posso vir pra cá, eu poderia vir pra cá pra enganar você, pra achar que você é trouxa e falar bem assim, ó, não houve erro, mas houve. O Mário Bittencourt tá fazendo um papel de defender o Fluminense, etc, isso é uma outra parada, ele pode nem acreditar nisso, mas ele tá usando ali a parada dele pra poder defender e é uma outra pegada. Agora, precisa apitar. Teve dano ao São Paulo? Não. O Thiago Silva botar a bola no chão e tocar, atrasa mais o jogo. Se ele tivesse só rolado na vantagem, o Fluminense faria o gol do mesmo jeito. Até melhor, se fosse o caso. Porque o São Paulo teria menos chances de marcar. Mas regra é regra, entendeu? Não tem o que fazer. Regra é regra. É essa a parada. E a gente respeita a regra, não respeita? Então é esse o negócio. Agora, o erro houve, porém, agora eu passo a concordar. O outro ponto que o Mário Bittencourt diz aqui também é que, para que se anule... o outro aqui. Se tivesse havido erro, não poderia se falar em anulação, porque os erros de fato não constituem fundamento para anulação da partida. Fosse assim, toda a rodada do campeonato teria jogo anulado pelo tribunal. Esse é o segundo ponto que eu concordo plenamente. Eu falei isso aqui já num vídeo. Se o Fluminense quisesse agora partir pro tribunal, em todo jogo ele conseguia achar um erro de direito. Basta que um gol aconteça logo depois de um goleiro pegar a bola na mão e ficar mais de 6 segundos. Se o goleiro pega a bola na mão e fica mais de 6 segundos com ela, com o árbitro vendo, e o gol sai na sequência, você pode dizer que o juiz viu que o goleiro estava com a bola na mão, o gol saiu logo depois, teve interferência no resultado e ele não marcou logo. Vai criar uma maluquice. Então não tem porquê. E o terceiro ponto também, que não é citado aqui, inclusive, na questão do Mário, mas que eu coloco. O São Paulo tem 48 horas, após a publicação da súmula para pedir anulação do resultado. Gabriel, mas o vídeo foi publicado depois. Por que a CBF... Meu amigo, todas as suas perguntas sobre o vídeo aí são válidas. Por que a CBF segurou esse vídeo e publicou muito depois? Também tem que perguntar por que o site da CBF ficou fora 2 meses, né? Porque a CBF é uma bagunça, mas ok. Beleza, você pode perguntar o que quiser aí, o vídeo esclarece, a CBF demorou... Show, irmão. Pô, tamo junto aí pra reclamar da CBF. Dito isso, a gente vai julgar uma anulação de jogo baseado no Código Brasileiro de Justiça Desportiva. E o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, infelizmente pra você, não fala nada sobre divulgação do vídeo, irmão. Só fala da súmula. E aí, pra gente julgar, e se a gente tá dizendo que foi erro do árbitro perante a regra, então a gente também tem que fazer o julgamento perante a regra. E a regra fala em 48 horas depois da publicação da súmula. Se o vídeo foi publicado depois, irmão, infelizmente, você pode entrar aí e dizer que a CBF foi corrupta, de que fez isso, show. Mas pra anulação do jogo eram 48 horas depois da súmula, tá? Regra é regra. E a gente, como eu falei aqui agora, respeita a regra. O Mário continua aqui no trecho dele, lembrando uma coisa. O São Paulo sabe que não tem sentido o pedido que está fazendo, até porque em 2020 tentou a mesma coisa contra o Atlético Mineiro e não teve sucesso no tribunal. Eu já propus aqui de começar a chamar o São Paulo de Anula São Paulo. Os caras são viciados em pedir anulação de jogo no tribunal, pô. Por mim, começava a ser chamado assim. Enfim, o Mário fecha falando que confia no tribunal para não deixar essa medida prosperar e prestigiar o resultado conquistado de forma justa dentro de campo. E aqui o ponto principal, evitando abrir um precedente perigoso para a estabilidade da competição. Imagina se eles aprovarem isso, qualquer coisa teria pedido erro de direito. E uma forma fácil do tribunal fazer isso, sem nem precisar julgar o mérito, é o que eu falei, 48 horas depois da súmula. Irmão, na próxima tu abre 48 horas depois da súmula o pedido. Já é? Não abriu, se ferrou, né? A verdade é essa. É isso, então. Muitas notícias aqui neste vídeo. Não esquece de deixar um like aqui embaixo, de se inscrever aqui no canal. 19 minutos de vídeo, hein? Vídeo longo, mas tá tudo atualizado aí pra você. Tamo junto, até a próxima. Valeu!